Mateus 2, 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achares, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entraram na casa, e acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros. Ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém, igreja? Fala com Deus. O que esse texto tem para a sua vida hoje? Pede para Ele. Talvez você veio buscar uma resposta e essa resposta está nesse texto. Que o Espírito Santo venha falar ao seu coração, porque alguma coisa Ele tem especial para você nessa noite. Toca, Senhor, no mais profundo. Abra o pensamento, os sentimentos, a emoção, Pai. Abra tudo aquilo que eles forem fazer, Senhor. Abre, Pai, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo venha tocar na vida de cada um deles e que eles saiam daqui transformados, renovados na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja. Podem se assentar. Voltando para o nosso texto, não é um culto de Natal hoje, tá bom? Fique em paz, eu só estou falando dos magos. Hoje, quando eu fui falar sobre esse texto, foi só risada em casa, eu e o Lucas. Ele falou assim: que você vai pregar o que hoje? Eu falei: vou falar dos 3 reis magos. E ele olhou para minha cara e começou a zoar da minha cara. Eu falei: mãe, 3 reis magos é da católica. Verdade, filho. Está tão impregnado dentro da gente a palavra 3 reis magos, que a gente acaba ficando com aquilo. Gente, não foram 3, tá? Fala os magos. 3 foram os presentes. E daí a gente viu o presépio lá com 3 reis. E a gente fica... E ainda conta-se uma história que tinha 4, mas um atrasou. Quem já ouviu essa história? Dormiu no caminho? Então, não, gente, tinha mais, tá? Eu fui pesquisar, fui ler os comentários bíblicos, mas acho que eu nunca tinha pregado mesmo sobre isso. Então ficou aquela coisa do tipo, é 3 ou é mais? Gente, os 3 reis magos. Quando eu era pequenininha, eu falava 3 reis magros. Os magos do Oriente nos dão muitas lições de adoração. E hoje o que eu quero falar... Você tem adorado a Deus? Como está o seu coração em relação ao amor que você tem em Deus? Em relação aos seus sentimentos, em relação àquilo que você vive para Deus? Como tem sido? Quando nós olhamos para esses reis, nós sabemos que eles vieram do Oriente e eles vieram guiados, eles seguiam as estrelas, a astrologia. Eles seguiam aquilo que talvez desse sorte,
Não diz que eles eram judeus? Não eram? Mas o que nós vemos aqui é homens que reconheceram que Jesus era rei. Agora eu quero perguntar para vocês, quando nós falamos do amor de Deus, vocês reconhecem Ele como rei ou só mais um? Quando entregaram ouro, incenso e mirra, o ouro significa o símbolo da divindade e glória. Retrata a perfeição de Jesus. Ali eles estavam dando reconhecimento, reconhecendo quem Jesus era. Glória, divindade, era um Deus. Enquanto o próprio povo dele não o reconhecia, pessoas de fora estavam reconhecendo. Pode ser que vocês, pode ser não, tenho certeza que muitos têm a descendência judaica. Mas a verdade é que a maioria de nós não estávamos naquela época. Nossa família não estava lá. Nossa descendência não estava lá. E consequentemente nós ganhamos por herança a justificação. Nós somos justos hoje, nós entramos na presença de Deus, nós ganhamos esse privilégio através daquele sangue derramado na cruz. Mas ele não cresceu, ele não nasceu um adulto, ele nasceu uma criança, um bebê, e reconhecido foi ainda um bebê. O que eu mais assim fiquei admirada, inclusive esse foi o tema de uma das semanas do nosso devocional. Quando nós falamos sobre isso, eu estou vendo pessoas que reconheceram a Cristo sem Ele dar nada. Um bebê estava fazendo milagre. Um bebê estava lá entregando cura. Estava fazendo paralítico andar, cegos enxergarem. Não, era um bebê. E ele estava sendo adorado sem dar nada. E hoje muitas pessoas estão esperando receber para agradecer, receber para dar, barganhando com Deus. O incenso é um unguento ou perfume. Ele representa o bom perfume de Cristo, a ausência do pecado. Tudo tem a sua simbologia. Mas ele fala também da mirra. Eu fui pesquisar de onde sai a mirra. Para dar um resumo para vocês, é uma erva amarga, uma casca amarga, que significava o sofrimento de Jesus. Tem toda uma simbologia por trás desses presentes, mas ao mesmo tempo, essas pessoas que levaram esses presentes, estavam sendo sim guiadas por Deus para abastecer Jesus em toda a jornada que ele teria pela frente. Algumas pessoas imaginam que, principalmente na versão do presépio, Jesus nasceu, os pastores foram lá, levaram as ovelhinhas, as galinhas e as vacas. Os magos viram as estrelas, vieram do nada, e o bebezinho estava lá no colo da mãe e foi adorado. Não. É claro, muito claro, se nós analisarmos todos os textos, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontraremos que os magos chegaram depois de 2 anos aproximadamente, após um bom tempo que Jesus tinha nascido. Tanto que não fala que estava na estribaria, fala que estava na casa dele. Ele já tinha ido, já tinha voltado. Nós temos a história, José tinha terras ali, por isso que ele foi fazer o recenseamento. Nós estamos então vendo que esses magos, eles viram um sinal. Ei, está nascendo o Messias. E eu vou seguir esse sinal. Igreja, por mais problema, mais dor, mais sofrimento que você tenha, existe um sinal. Existe alguém que não te abandona jamais. Existe uma estrela a ser seguida. Alguém já chegou a olhar para o céu naquele dia de chuva, onde tudo está preto, escuro, que você não consegue enxergar nada? E ainda assim, a gente sabe que Deus está lá. E a gente sabe que alguma coisa vem vindo e que é melhor do que nós estamos vivendo.
Porque quem crê que Jesus nasceu por mim e por vocês, crê também que Ele é o Cristo, aquele que cuida de nós. E independente do que nós estamos passando, igreja, nós vamos passar por muitos problemas. Não adianta você tentar escapar. Eu queria poder dizer para vocês que não. Eu falo isso há tantos anos. Mas a verdade é que nós temos escolhas na nossa vida. E a maioria das vezes nós queremos colocar os nossos erros nas costas de outras pessoas. Eu sou assim porque meu pai, minha mãe me tratou assim. Eu sou assim porque eu não tive uma possibilidade de estudo. Eu sou assim porque não tem dinheiro. Eu sou assim porque eu fui abusado. Eu sou assim. Não. Você é do jeito que você quer ser. Não coloque a culpa em outras pessoas. Porque nós temos sim condição de sermos pessoas melhores a cada dia. Aqueles magos, eles não eram aquelas pessoas que estavam lá buscando um Deus, mas eles estavam reconhecendo que aquele ali era Deus. Eles não estavam buscando milagre, eles estavam buscando adorar. Adorar a Deus. A primeira coisa que eu vi foi uma lição que eu peguei por esses magos. Foi a lição da renúncia. Quanto tempo eles tiveram que renunciar? Eles tiveram que renunciar à família deles. Porque a Bíblia não diz que estavam os magos, as esposas, os filhos. Eles tiveram que renunciar à casa deles. Porque se nós formos estudar os textos bíblicos, eles andaram por mais de 6 meses. Eles renunciaram ao conforto deles. Porque 6 meses, nós sabemos que as estações do ano, de 6 em 6 meses, é tempo de frio. Pode ter pego frio, pode ter pego calor demais. 6 meses. E nós então encontramos esses homens abrindo mão da sua profissão, do seu dinheiro. Eles renunciaram à vida pessoal, particular, para poder adorar a Deus. Vocês, muitas vezes, reclamam para vir na igreja. Talvez você fale assim: não, eu nunca fiz isso. Olha, eu ia falar que eu nunca fiz. Eu já resmunguei para ir na igreja. Mais alguém? De verdade, abre o coração. Tá. De verdade, é verdade mesmo. Aquele dia eu lembro de ter falado isso uma vez assim: eu não acredito que eu tenho que ir na igreja hoje, eu daria tudo para ficar dormindo. A verdade é que eles andaram mais de 6 meses na chuva, no sol, no calor, no frio, e não reclamaram, adoraram a Deus. Porque que muitas vezes nós reclamamos porque a igreja é quente, reclamamos porque a água é quente, reclamamos porque a pastora grita, reclamamos porque não tenho atendimento, porque não me cumprimentaram, porque fizeram cara feia para mim. Eu reclamo e eu não quero renunciar a nada. Eu não quero renunciar a quantas pessoas que podem não estar aqui hoje porque estão assistindo o jogo ou estão comemorando. Quantas pessoas que podem simplesmente não estar aqui hoje porque estão lá numa chácara comendo um churrasco. Eles abriram mão de tudo. Nós já temos um culto de domingo às 6h30, justamente para dar tempo de acabar o futebol, jogar uma água no corpo e vir. Dá tempo. Fica na chácara até 5 horas, dá tempo. Fica na piscina, torra, queima, come, engorda e vem. Nós somos legais, gente. Gente é gente boa. Mas eles estavam ali, abrindo mão de tudo, renunciando tudo. Acho que foi quinta-feira que eu disse assim que
A maior hipocrisia é acho que foi quinta-feira, se alguém lembrar, me corrija. Eu disse assim, postam aquelas fotos no Face, né? Aquele povo assim, assistindo o culto, com a água no joelho e adorando a Deus. E aí vem aquela célebre pergunta: você participaria deste culto? E aí você vê, amém, 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 amém. Oh, hipócrita! Tem o outro então, tem lá outro, que é aquele que o povo está tudo de joelho na terra, chão batido. Você participaria de um culto desses? Claro que eu vou. Eu tive experiência pessoal. Um rapaz que ele saiu da igreja, porque a igreja tinha um biombo na frente, no outro prédio, e ele se sentia sufocado com o biombo. E ele foi o primeiro a falar amém. Poxa, se o problema dele era o biombo, ele podia ter ficado do ladinho do biombo. Não tinha terra, tinha cadeira para ele sentar e não tinha água. Igreja, está na hora de nós renunciarmos um pouco o nosso comodismo para servir a Deus. Para adorar a Deus, nós temos que renunciar algumas coisas. Claro que é muito bom entrarmos na presença de Deus com tudo confortável. Em nome de Jesus, um dia teremos ar-condicionado, climatizador, para esquentar no frio. E olha que eu sou gente boa, eu já falei para vocês que no frio pode trazer cobertor. Eu até ganhei um, lindo, gostoso assim, de onça, minha cara. Igreja, nós precisamos, muitas vezes, renunciar o nosso eu para entrarmos na presença de Deus. Nós conseguimos muitas vezes ficar mais de 1 hora. Eu estou sendo educada, tá bom? Na frente do Face para ver a vida dos outros e compartilhando coisas, ou no WhatsApp procurando um grupo atrás do outro. E eu estou falando porque eu já fiz isso, tá? A gente vai lá olhando onde que tem algum recadinho para poder ler, porque eu preciso conversar com alguém. Principalmente quando a gente se sente sozinho. É incrível como o meio social a gente consegue se sentir conectada. Não sei se mais alguém já passou por isso. Mas a gente muitas vezes não consegue parar 1 hora no nosso dia para falar com Deus. E nós não precisamos entrar na presença de Deus só para pedir. Nós podemos entrar na presença de Deus para agradecer. Mas está tudo de ponta cabeça, está tudo destrambelhado, está tudo muito ruim. Como é que eu vou agradecer? Eu agradeço porque eu sei que dias melhores virão. E eu posso falar isso sim. Eu posso sim. Porque eu pensei que não valia a pena viver um dia. Eu pensei que valeria a pena morrer. Eu pedi a morte. E louvado seja Deus que não me levou. Porque senão eu não teria vivido todas as bênçãos que eu vivi depois disso. Então nunca, jamais pense que é o fim. Porque não é. Desde que você não desista. Desde que você não ache que acabou. Porque quem põe ponto final não adianta você falar que não vale a pena. A segunda lição que eu peguei com esses magos foi a perseverança deles. Eles não desistiram. Teve um momento que a estrela parou. Aí agora, acabou. Não. Eles continuaram. Eles enfrentaram as dificuldades de ser um peregrino. Eles enfrentaram tantos obstáculos para chegar onde eles chegaram. Mas eles perseveraram. E a gente às vezes desiste por coisas tão pequenas. Está tudo difícil demais, Deus não me ama. Ele fechou as portas. Cadê Deus? Não quero ir, não vou, não adianta ir na igreja. É melhor ficar em casa do que passar por tudo isso. Vocês têm consciência que muitas vezes vocês culpam Deus dos erros dos homens? Vocês têm consciência disso? Dificilmente alguém vai assumir isso. A não ser aqueles que já entenderam que aqui a gente pode ser honesto. Aqui vocês são livres para ser honesto.
Mas quando alguma coisa dá errado, a gente não lembra de falar assim: plantei, colhi, fiz, recebi. Ou não, homens falham, mas Deus não falha. E aí nós olhamos e a gente fala assim: é mais fácil desistir. Claro que é mais fácil desistir dos estudos do que aguentar estudar para a prova e passar. É claro que é mais fácil desistir do emprego do que ficar trabalhando e ralando, esperando chegar o dinheiro para dar entrada numa bicicleta. É claro que é mais fácil desistir da namorada, ou da esposa, ou do esposo, do que assumir um compromisso sério e ter que aguentar o bafo de mau hálito todo dia de manhã. É claro que é mais fácil largar do que ficar aguentando briga. Tudo é mais fácil e a gente desiste com muita facilidade. E não reconhecemos que coisas melhores já estão escritas no coração de Deus. Se eu tivesse largado do meu marido no tempo que foi difícil, eu não teria descoberto que ele era tão bom para mim como eu descobri depois. Porque já teve o dia que eu quis botar ele para fora. E botei. Mas ele não foi. Por quê? Se eu tivesse me separado naquele dia, eu não teria descoberto que ele realmente era o marido que eu pedi para Deus. Que ele era realmente o homem que Deus tinha colocado para cuidar de mim. Então eu acho que eu cheguei hoje numa idade que eu posso dar conselho. Não desiste fácil das coisas. Eles não desistiram. Para de ser mole, igreja. Para de ser mole. Eles perseveraram. Agora, se você está vendo que a coisa não vale a pena também, por que insiste? Vamos partir para um outro lado. Essa situação não vale a pena para mim. Por que insiste? Muita gente fica na insistência e faz caca. E caca feia. Porque também quer se acomodar tanto que deixa os dias irem passando. E um dia eu resolvo isso. Não, nós temos que nos posicionar diante de Deus. Nós temos que nos colocar diante de Deus e falar: não, é sim, sim e não, não. O que passar disso, quem completa? Sim, sim, não, não. O que passar disso? Procedência maligna. Eles perseveraram. Vocês perseveram? Se você começar a orar e o sono vier, vocês perseveram? Olha, eu sou testemunha. O pastor ora um bom tempo antes de dormir. E ele dorme orando, tá? Mas é um barato, porque todo dia eu tenho que ir lá e acordar ele, porque ele dormiu de joelho no chão. E se não acordar ele, ele acorda, e eu acordo de manhã com ele com o joelho no chão. Ele persevera na oração. Nem que for para estar dormindo. Por quê? Persevera. Vai doer o joelho, vai doer a coluna, vai dar sono. Eu não consigo ler a Bíblia porque eu tenho sono. Persevera. Eu não consigo entender quando eu leio a Bíblia. Persevera. Ah, mas não adianta. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu não li só uma, eu li 3 Bíblias ao mesmo tempo, porque eu queria saber se eu não estava sendo enganada. Porque esse negócio de ser crente não é qualquer coisa não, viu? Vai que estão me enrolando de novo. Eu comparei 3 Bíblias para saber se a Bíblia dos evangélicos era boa mesmo. E era igual. Mas enfim, eu simplesmente cheguei na seguinte conclusão. Eu passei anos lendo a Bíblia e não entendia, mas ela estava aqui dentro do meu coração. Quando eu li as 3 juntas, eu entendi? Não, também não. Mas eu li, fui comparando o português mesmo, para comparar uma linguagem com a outra. Agora, quando eu precisei da palavra, ela estava dentro de mim, ela saiu de uma maneira que eu nem sei como. E eu fui lendo, e o Espírito Santo foi traduzindo, ensinando, instruindo. Mas eu não posso parar. Eu começo. Se você fizer uma leitura correta, em um ano você lê a Bíblia. Nós temos papel que ensina aí como ler a Bíblia em um ano.
Um ano eu li a Bíblia, mas eu não entendi nada. Está lá dentro de você. Lê de novo, lê de novo, lê de novo. Ou então, se você não quer desse jeito, lê, medita. O que será que quer dizer isso? Ah, Espírito Santo, revela para mim o que significa. Eu quero começar o ano, mas eu quero começar o ano com tudo novo. Eu quero mudar a minha vida. Eu não quero viver esse comodismo que eu vivi até agora. Persevera. Persevera. Gente, tá difícil organizar a casa para o final do ano? Persevera. Pega uma gaveta por dia. Persevera. Não é fácil. Quem faz faxina sabe o quanto que é duro mexer numa casa. Persevera. Ah, mas então eu quero fazer outra coisa. Eu tenho dificuldade. Eu tenho que reformar a minha casa, mas eu não tenho dinheiro. Eu acho que aqui ninguém passa por isso. Persevera. Uma coisa de cada vez. Uma coisa por dia que você fizer. Aquele prego que está lá torto na parede, arranca ele hoje. Amanhã você vai tampar o buraco. Depois de amanhã você passa tinta. E se não der, na semana que vem, mas persevera, não desiste. Tem coisa mais triste do que nós entrarmos dentro de uma casa onde você vê o desleixo, a falta de amor com aquilo que Deus deu. Tem coisa mais triste do que a gente olhar e entrar numa residência onde você vê as coisas enferrujadas, largadas, sem pintura. Não tenho dinheiro. Não é verdade. Não é verdade. Você não tem amor. Porque quem tem amor vai comprar uma latinha daquelas pequenininhas assim, ó, e vai pintar com um pincelzinho 308, número 0. Mas vai fazer. Quem que sabe o que é um pincel 308, número 0? Sabe. Que bom, alguém sabe. Pincel 308, número 0, ele tem apenas 50 fios. Pelo de Marta. Aqueles esquilinhos bem fininhos assim. Ou seja, é a finura de um lápis. Mas se eu quiser perseverar, a minha casa vai ficar em ordem. Se eu perseverar, a Bíblia vai ser lida. Se eu perseverar, eu vou orar. Se eu perseverar, eu vou ter um encontro com Deus. Se eu perseverar, eu vou ser tocado por Ele. Quantos livros você leu esse ano? Quantos mesmo? Aqueles bons, né? Eu posso pegar o título de cada um deles. Pastor, eu não gosto de ler. Persevera. Um por mês, tá bom? Um por 2 meses? Um por ano. Vamos fazer um joguinho rápido? Quem lê um livro no ano inteiro? 1, 2, 3, 4, 5. Quem abaixou a cabeça agora? A leitura engrandece a gente, abre a nossa mente. Quem fez um curso esse ano? Um curso, seja lá qual for, um curso. Fez um curso esse ano? Ok. Quem assistiu um programa de televisão que edificava a vida de vocês? Ok. Quem leu o jornal esse ano? Pelo menos isso, pelo amor de Deus. Ai. Quem fez um esporte esse ano? Ai, graças a Deus. Academia. Quem conseguiu perder 1 quilo? Quem conseguiu? Igreja. Objetivo de vida. Persevera. Persevera. Cadê o Rafael? Ele já ia gritar assim: eu não consegui ganhar um, eu consegui ganhar um. E enquanto a gente luta para emagrecer, ele luta para engordar. Persevera. Persevera. Quem venceu um
desafio dentro de casa esse ano. Quem conseguiu passar esse ano sem nenhuma briga dentro de casa? Louvado seja Deus! Significa que tem que perseverar mais. Olha que coisa boa! Perseverança é tudo. Você quer isso para o seu próximo ano mesmo? Quantos livros você vai ler o ano que vem mesmo? Tem biblioteca, é de grátis ainda. Só tem que devolver. E se não devolver agora, eu vou colocar uma lista negra bem ali perto da porta, assim. Acho que eu vou colocar no vidro. Fica melhor no vidro. Fazer isso. Só tem que devolver. Usa, paga as multas quando se atrasa, devolve inteiro, sem rasgo, sem mancha, sem tinta, sem suco, sem pedaço de comida dentro. Pode usar. Pode usar. Formiga come livro. Coisas que a gente encontra na hora que recebe. Além de perseverança, eu encontrei mais uma lição que ele deixou. Uma visão espiritual. Em todo o traçado da viagem, aqueles homens não tiraram os olhos da estrela que os guiavam. Você tem muitas vezes olhado para as dificuldades e tem conseguido manter o alvo e olhar espiritualmente para Cristo? Ou de vez em quando você olha para as circunstâncias do mundo? Você tem seguido o alvo? Ou durante esse ano, vocês por algum motivo desviaram do alvo? Não desvia do caminho, porque Jesus não desviou do caminho dele. Enquanto ele carregava aquela coroa de espinhos na cabeça, a pele dilacerada, aquela cruz tão pesada, ele poderia ter dito: basta, não vale a pena, esse povo não merece. Mas ele manteve aquela cruz e ele não fugiu do alvo. E o alvo era a morte, e morte de cruz. O alvo era perder o sangue dele, morrer. E ele não desviou do alvo por você e por mim. Não se desvia do alvo. Não coloca a culpa nos outros. Não coloca a culpa na igreja. Não coloca a culpa em Deus. Fica firme. Eu não vou desviar do alvo. Ministerialmente, por algum tempo eu dizia assim: não dá para ficar no ministério. Eu não sei se é isso que eu quero. As lutas vinham e vinham muito. Quem já trabalhou em ministério sabe o que é isso. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Vocês ainda aqui, por mais que vocês, quem trabalha, fala assim: é difícil tal área. Vocês não têm noção do que é difícil. Vocês não têm noção do que é difícil. Eu sei o que é difícil. Eu sei o que eu passei. Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês. O dia que eu disse assim: olha, não importa mais o que fizerem contra mim, do meu cargo eu não saio. Sabe o que aconteceu? Deus honrou. E Ele abriu a minha visão espiritual de tal maneira que eu enxergava as coisas. Eu orava e acontecia. Sabe por quê? Porque Deus falou: se ela não vai desistir, eu não vou desistir dela. A hora que vocês disserem assim: não importa o problema que eu tenho, eu não vou desistir. Eu não vou desistir desse casamento. É insuportável essa pessoa, mas eu não vou desistir. Diabo, escuta, a minha casa mando eu. Sai daqui da minha casa. Sai da minha casa, sai da minha vida. Aqui é meu. Esse marido é meu. Não vou desistir dele. Essa esposa é minha. Esse filho é meu. Eu não vou desistir do meu filho. Eu não vou largar nas mãos do diabo. Eu não vou desistir dele. Eu não vou desistir dos meus pais. Eu não vou desistir daquilo que Deus me deu. Esse é o problema. É tão mais fácil desistir de tudo. É tão mais fácil largar e jogar fora. Claro que é. Quem nunca começou um curso e achou tão difícil que achou melhor parar? Não consigo acompanhar. Eu já larguei de curso, não consegui acompanhar.
E daí? Me arrependi por anos, anos e anos. Mas eu fiz. Eu concluí. Me aposentei e concluí. Não existe isso. Nós não podemos existir, porque a gente só vai se arrepender daquilo que tentou e não der certo. Mas tudo que a gente não tenta, você não sabe como é. E nós temos que tentar até o último fôlego de vida. Tenha visão espiritual. Olhe para Cristo, olhe para o alvo, porque Ele não deixou de olhar por você. Em Hebreus 12:2 diz assim, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. A quarta lição que eu tomo do que eles fizeram é que eles entregaram a verdadeira adoração. Estavam cansados, estavam exaustos, mas estavam felizes. Eles não estavam desistindo das coisas. Eles já tinham perseverado, mas eles entregaram a verdadeira adoração. Eles não receberam nada daquela criança, nada. Mas quando eles entraram na presença daquela criança, eles se prostraram. Eles se renderam. Igreja, eu observo pelo costume que nós temos aqui. A maioria chega, não dobra nem o joelho para orar. Ah, mas eu chego atrasado, tudo bem. Mas quando a gente entra na presença de Deus, mas é uma igreja, a casa dele. É a casa dele. É a casa dele. Pastora, mas são tijolos. Ele não habita onde é feito pela mão dos homens, mas Ele habita onde estiver um ou mais reunido no meio dEle. Essa é a casa dEle, e Ele observa como que cada um entra na presença dEle. Vou contar uma coisa para vocês. Quando vocês começam a trocar de roupa para vir para a igreja, o cão se levanta. Alguém já passou por isso? Discussão, não acha o sapato que ia colocar, fez a maquiagem borrou, o secador quebra, dentro do carro vem implicando, é um que quer vir e outro que não quer. O cão se levanta mesmo. Chegou na hora de ir para a igreja, vai ter discussão. E sabe o que ele quer que você pense? Desse jeito eu nem vou na igreja, desse jeito não adianta ir. Eu tenho vergonha de entrar na presença de Deus depois de ter brigado dentro do carro. Alguém já passou por isso? Só eu? Tá. Quero falar para você, independente do que aconteceu, vou e persevero. E sabe o que acontece? É nesse dia que Deus mais fala com a gente. É exatamente nesse dia que Ele vem para trazer o recado dele. Ei, tô aí, tô contigo, não abro. E Jesus é maneiro. Ele não vai largar da gente. Então não adianta o dia que você disser assim, nossa, quanta briga que nós tivemos no carro, quanto que eu gritava porque eu não queria chegar atrasada. Anda logo, mas porque eu tenho que ir mais cedo, mãe. Vamos, tem que tomar banho, só mais um pouquinho de televisão. É tenso o negócio. Eu vou, nem que for atrasado, mas eu vou. É assim que tem que ser. Nós não podemos perder a visão de Cristo. Nós não podemos perder a visão do adorador. Como você adora Deus? Quando Ele te dá alguma coisa? Ou quando Ele não te dá nada? Mas Ele está lá simplesmente para olhar para você. E você sabe o tamanho amor que Ele existe, que Ele tem. Existem pessoas que adoram a Deus na hora do louvor. Outras são tão frias na hora do louvor. Existem pessoas que adoram a Deus com aquilo que ganha. Recebeu o dinheirinho, já está todo feliz assim. Olha essa moeda aqui que eu recebi, eu vou poder ajudar na casa de Deus. Ele adora a Deus. Existem pessoas que dizem, eu recebi essa moedinha, mas não vou encher o bolso do pastor não. Fique em paz, tá? A gente não tira dinheiro da igreja.
gente que adora a Deus simplesmente falando para Ele: Senhor, eu te amo. Independente das circunstâncias, está tudo tão difícil, Deus, mas eu te amo. Eu errei tanto esse ano, Deus, mas eu te amo. Senhor, a minha família é tudo que eu tenho. Meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos. Senhor, eu te amo, porque foi o Senhor que deu. Me perdoa, Deus, pelos meus erros. Me perdoa, Deus, pela minha arrogância. Eu te amo, Jesus. Eu reconheço que o Senhor não desistiu de mim. Me dá força, Pai, para eu não desistir de ninguém. Dá força, Deus, para eu ser uma pessoa melhor. Esse ano está acabando, Senhor. Eu não quero ser a mesma pessoa. Adora a Deus em espírito e em verdade. Falar por falar não é adorar. Falar, falamos com o coração. Reconhecemos que temos que mudar. Olhamos em volta e vamos ver o que Deus deu pra gente. Olha um pouquinho pro seu lado. O que Deus deu pra você? Dá uma olhadinha pra essa pessoa que está do seu lado aí. Agora você olha para ela e fala assim: você é presente de Deus. Você é presente de Deus. Você não nasceu por acaso. Você não é fruto do acaso. Não importa a vida que você levou para chegar até aqui. Você não é fruto do acaso. Você é alguém que foi escolhido por Deus para fazer a diferença. E muitas pessoas vão tentar dizer para você: você não presta. Você é louco, ignorante, burro, incapaz. Você não vai ser nada na vida. Você vai escutar pessoas dizendo assim: mas não consegue nem fazer isso, vai fazer outra coisa. Você vai ouvir pessoas dizendo assim: você não tem paciência com uma coisa tão pequena, vai ter paciência com outra maior. Você é grosso, estúpido. Você é mal educado. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, nada além disso. E você é mais do que vencedor. Só se coloca numa posição de honra. Se coloca numa posição de adorador. Eu não sei adorar a Deus, eu não sei o que falar. Algumas pessoas falam assim: mas eu não sei falar. Hoje, louvado seja Deus, não tem. Mas louvado seja Deus, nós não estamos com nenhum surdo aqui, nem mudo. Mas louvado seja Deus, todos vocês falam. Então faz assim, ó. Nenhum fica de boca fechada agora, hein? Faz assim: ah, e, o, vocês falam. E Deus só quer ouvir a sua voz. Se você não souber falar nada, só fala para Deus: ah, Deus. Ah, Deus. Ei, Deus. Ih, Deus. Oh, Deus. Deus. Quantas linguagens eu falei aqui? Eu conversei com Deus. Pedagogia de Deus. A-E-I-O-U. Fala com Ele. Se você falar para mim que você não sabe o que é adorar, só fica na presença de Deus. Senhor, eu te adoro. Seja você mesmo. Nunca vou esquecer que eu presenciei um pastor, um demônio manifestando, e eu estava num lugar onde eu não podia orar, porque eu não era ali liberada para isso, não tinha me identificado. E eu cheguei, e aquele pastor tão simples, e ele colocou a mão daquela pessoa toda endemoniada, e todo mundo orando, e nada do bicho sair, todo mundo orando. E ele chegou com aquela simplicidade, aquele terninho surrado, e ele colocou a mão na cabeça da pessoa e falou assim: sai dessa vida em nome de Jesus. Não era nem de Jesus, era de Jesus. E o cão saiu, sabe por quê?
porque Deus conhece quem nós somos. Eu não preciso ter um dialeto perfeito, eu não preciso ser o português mais correto, eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Ministério de louvor, por favor, se posiciona. Renuncia tudo aquilo que nessa noite te fez se sentir pequeno. Renuncia agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que paralisou você esse ano. Chega, vamos mudar. Você quer continuar sendo essa pessoa? Ou você quer ser melhor a cada dia? Eu quero melhorar. Eu quero melhorar. As minhas falhas, eu não aceito mais. Eu quero ser melhor a cada dia. Pode ter certeza que eu vou ter que batalhar muito. Porque eu sei as minhas falhas. Sei as minhas fraquezas. E eu sei que eu vou ter que orar muito para ser diferente. Pastor, desse jeito que você está falando, você é uma pecadora. Para Deus não importa se o pecadinho é desse tamanho ou um pecadão desse tamanho. E eu sei as pequenas raposinhas que de vez em quando me atingem. E eu vou orar esse ano. Eu quero ser uma pessoa melhor. Você também quer ou só eu que quero? Amém. Fecha os teus olhos agora enquanto o Ministério do Louvor se posiciona. Fala com Deus enquanto eu oro por você.